Gravity Falls é uma cidade repleta de mistérios, anomalias e acontecimentos sobrenaturais que atraem todo tipo de pessoa. Porém, no meio desse caldeirão de excentricidades aí, uma pequena cidade em Oregon também se revela como um verdadeiro refúgio para mentes brilhantes, diferentes tipos de inteligência. Essa série, criada por Alex Hitch, apresenta pra gente personagens que cada um tem a sua maneira, demonstram suas capacidades intelectuais notáveis, seja através da genialidade científica, da criatividade artística, ou da inteligência emocional, ou da sabedoria prática. Stanford Pines foi atraído para Gravity Falls justamente por causa dessas suas anomalias inexplicáveis, se tornando o pioneiro do estudo paranormal. Então, Fiddleford McGuggett se estabeleceu como o principal inventor da região, criando tecnologias que desafiavam os limites da ciência convencional. Dipper, seguindo os passos do tio-avô, se dedicou incansavelmente a desvendar os segredos ocultos da cidade. Até mesmo os personagens, que no meio ali pareciam menos dotados intelectualmente, começaram a revelar ao longo da série algumas facetas surpreendentes ali das suas capacidades mentais. A Mabel, por exemplo, conseguiu resolver um enigma que ninguém conseguia, usando uma perspectiva única e criativa. O Stan passou décadas navegando sozinho pelos mistérios da cidade, demonstrando uma determinação e capacidade de um aprendizado notáveis. O Gideon, apesar da juventude dele e das tendências manipuladoras, descobriu a localização do segundo diário através da pesquisa da dedução. É justo a gente falar sobre algumas circunstâncias que Gravity Falls tem o poder de despertar o melhor potencial dos seus habitantes, revelando talentos e habilidades que talvez permanecessem dormentes em qualquer outro lugar. Mas eu não vou enrolar mais vocês não. Já capricha no like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra gente poder continuar essa história aqui. Vamos começar com a nossa lista dos mais inteligentes com Stan Pines, cara. Stanley cresceu perpetuamente à sombra do seu irmão gêmeo, o Stanford, cuja genialidade acadêmica era reconhecida por todos desde a sua infância. O cara era comparado constantemente, e isso acabou criando no Stan um profundo complexo de inferioridade intelectual. Durante a maior parte da sua vida, ele nunca conseguiu se dedicar verdadeiramente a projetos a longo prazo. Sempre pulava de esquema para esquema, sempre buscando atalhos rápidos, para o sucesso, em vez de investir em desenvolvimento sustentável. Só que tudo mudou. Do nada, quando o Stan acidentalmente ativou aquele portal interdimensional e perdeu o Ford para outra dimensão. Isso aí se tornou, ironicamente, o catalisador para a transformação intelectual do Stan. Pela primeira vez na sua vida, ele tinha um propósito que acabava transcendendo seus interesses egoístas, trazer o seu irmão de volta. Não importa o tempo que levasse e o quão impossível parecesse, ele queria fazer isso. O desafio era monumental, e depois de atrair o Ford para outra dimensão, o portal deixou de funcionar completamente. Sem os outros dois diários que o Ford tinha escondido estrategicamente pela cidade, não tinha como o Stan entender completamente o funcionamento da máquina ou os procedimentos necessários para poder consertar ela. Para qualquer pessoa razoável, galera, a situação pareceria completamente sem esperança. Mesmo que o Stan reconhecesse racionalmente que as suas chances de consertar a máquina sem projetos completos eram mínimas, ele recusou isso aí, ele não desistiu. E durante mais 30 anos o Stan trabalhou muito em segredo no porão da Cabana do Mistério, tentando fazer os reparos necessários com um único diário que ele tinha em mãos. Ele estudou física avançada, engenharia interdimensional, conceitos matemáticos, coisas que, era totalmente fora da educação formal dele. Tudo de uma forma autodidata e com recursos limitados. Quando ele finalmente conseguiu recuperar os diários que faltavam, ele já desenvolveu uma capacidade impressionante de ler e entender os projetos científicos extremamente avançados. Aí ele conseguiu interpretar as anotações complexas do irmão, consertar a máquina, trazer o irmão de volta, tudo isso sem sequer ter uma assistência técnica ali ou uma ajuda. Vale lembrar que até mesmo o Ford, com toda a sua genialidade natural, precisou de ajuda do Fiddleford para construir o portal original, tá? O fato do Stan ter conseguido consertar ele sozinho, e não ter experiência prévia no assunto, já representa um feito intelectual extraordinário. E já que a gente está falando dele, vamos entrar no Fiddleford agora, um dos caras mais inteligentes que eu já vi. Foi chamado em Gravity Falls especificamente para auxiliar os Stanford Pines na pesquisa sobre as anomalias da cidade. A reputação dele como um inventor e um engenheiro já era uma reputação lendária nos círculos acadêmicos apropriados. O McGuggett, cara, ele era reconhecido como um gênio, um maluco absurdo, possivelmente a única pessoa no planeta que tinha um conhecimento técnico e criatividade suficientes para contribuir significativamente no projeto do portal interdimensional. A genialidade dele se manifestava não só em compreensão teórica, mas principalmente na capacidade de transformar conceitos abstratos em uma tecnologia que funcionava, tá? Ele possuía uma rara habilidade de visualizar mecanismos complexos na mente dele, identificar problemas potenciais antes de surgir no desenvolvimento de soluções, coisas inovadoras, para o desafios que apareciam e outros consideravam impossíveis, mas ele ia lá e fazia. Quando ele viu através do portal interdimensional, ele viu o apocalipse que poderia ser desencadeado
ligado? A experiência traumatizou ele profundamente, que incapaz de viver com a memória aterrorizante que ele tinha presenciado, ele tomou a decisão drástica, que era inventar a tecnologia para poder apagar as suas memórias. E aí, é importante a gente ver que mesmo num estado de deterioração mental progressiva, o McGuggett ele conseguiu projetar, construir e testar o raio apagador de memórias, que é uma invenção que funcionou perfeitamente conforme tinha sido projetada. A invenção final mais espetacular dele, inclusive, foi o Shacktron, que é uma transformação completa da Cabana do Mistério num mecha gigantesco totalmente funcional. Um robô colossal, equipado com sistemas de armas, propulsão, controles sofisticados. Tudo foi construído aparentemente em questão de horas, tá? E se tornou um instrumento fundamental, principalmente na batalha contra o Bill Cipher durante o estranho Armagedon que rolou. O fato do McGuggett ele ter conseguido projetar e construir algo tão complexo em tempo tão limitado, mesmo depois de anos de deterioração mental, só mostra pra gente a genialidade que ele tem. Depois dele, temos um garoto também que tem um desenvolvimento absurdo, que é o Dipper, mano. Como o próprio Stan afirma em determinado momento, o Dipper ele representa essencialmente uma versão mais jovem do seu tio-avô. A semelhança vai além das aparências físicas, tá? O Dipper ele herdou a mesma curiosidade insaciável, o mesmo impulso compulsivo, ele sempre quer desvendar mistérios, ter aquela mente analítica afiada, que característica completa do Ford, né, na sua juventude. A mente do Dipper simplesmente não consegue parar. Ele tá constantemente processando informações, formulando teorias, testando hipóteses e buscando o próximo mistério para resolver. Durante as suas explorações em Gravity Falls, o Dipper ele demonstra consistentemente saber instintivamente quais perguntas fazer em cada situação, quais pistas ele tem que procurar, como conecta as informações aparentemente não relacionadas, né, para formar um quadro decente, coerente. A capacidade analítica dele para resolver equações lógicas, decifrar códigos, entender sistemas complexos é muito desenvolvida para a idade dele. No entanto, a jornada mais importante dele não foi sobre adquirir conhecimento, mas sobre reconhecer o seu próprio valor independente dele, tá? Durante muito tempo, o Dipper acreditava que não valia nada sem os diários do Ford, que toda a capacidade dele de lidar com o sobrenatural dependia completamente de ter acesso àquelas informações compiladas. Essa crença limitante foi desafiada do nada por algumas circunstâncias, quando ele foi forçado a sobreviver e resolver problemas sem o auxílio dos diários. E aí ele descobriu que ele era muito mais do que só um leitor. Ele tinha internalizado não só as informações específicas do diário, mas os métodos de pensamento, as abordagens para resolver os problemas, a mentalidade investigativa que acabou tornando essas informações úteis, tá? O Dipper ele aprendeu que a verdadeira inteligência não está em memorizar os fatos, mas em saber como pensar, como fazer perguntas certas e como continuar aprendendo independentemente das circunstâncias. É, doideira, né, mano? Bom, depois dele nós temos o Stanford Pines. Antes do Stanford se formar ali, né, sua parceria eventualmente com o McGuggett e posteriormente com o Bill Cipher, ele estava completamente sozinho na sua busca obsessiva pelos mistérios de Gravity Falls. Durante esse ano de pesquisa solitária, o Ford ele meticulosamente documentou as suas descobertas nos 3 diários que se tornaram ali os centrais de toda essa série. A qualidade das pesquisas era demonstrada pelos resultados práticos. Graças às informações desse diário aí, que ele combinou tudo, Dipper e Mabel conseguiram sobreviver às suas próprias aventuras perigosas. O diário ele fornecia não só as descrições das ameaças, mas estratégias efetivas para poder lidar com elas. Fraquezas que não eram exploradas e precauções necessárias que você precisava tomar. Talvez ainda mais impressionante seja o fato de até mesmo o Stan, que nunca foi reconhecido com capacidade elevada, conseguiu usar os projetos do Ford para reconstruir aquele portal como a gente falou. Mesmo que a série ela não demonstre muitos detalhes extensos sobre o tempo que o Ford passou navegando pelo multiverso, né, depois de ser sugado pelo portal, fica meio que claro que ele desenvolveu a capacidade de pensar muito rápido, de se adaptar a circunstâncias imprevisíveis, de sobreviver como um viajante interdimensional por mais de 30 anos, atravessando dimensões ali com leis da física diferentes, criaturas hostis, perigos inimagináveis. E cara, isso aí não requer só inteligência não, né? Também uma criatividade tática, uma resistência, tanto física quanto mental, tem que aprender coisas rápidas. A única área onde o conhecimento do Ford apresenta uma lacuna significativa aí, né, um espaço, é a incapacidade dele relativa de dominar a magia. Enquanto ele entende a ciência por trás dos fenômenos sobrenaturais de forma técnica, a prática real de magia, ela requer uma coisa muito maior, né, uma conexão emocional, um pensamento não linear. Isso fica longe do alcance dele. No entanto, ainda assim, ele é um dos caras mais intelectuais, tá, que Gravity Falls já conheceu. E por último, e não menos importante, o mais brabo de todos, o conhecimento infinito do multiverso, tá nas mãos do Bill Cipher.
O Bill, ele ocupa a categoria completamente diferente de todos os outros personagens que a gente viu até agora. Como um demônio onírico, ele literalmente existe há bilhões de anos e possui uma capacidade de atravessar dimensões. O Bill, ele já acumulou um conhecimento muito vasto do universo e transcende qualquer coisa que tenha mente mortal. Nada, nenhum mortal poderia alcançar numa única vida. Ele revelou, inclusive, já possuir uma compreensão quase que enciclopédica das diferentes dimensões espalhadas pelo multiverso. Entendeu? Incluindo leis da física, coisas únicas que governam cada reino, os habitantes de cada dimensão, os pontos fracos e fortes de cada realidade, as conexões ocultas entre diferentes planos de resistência. Esse conhecimento não é só teórico, o Bill demonstra a capacidade prática de manipular essas informações para os seus próprios propósitos, negociando através de várias fronteiras dimensionais e explorando a vulnerabilidade específica de cada realidade, cara. Mesmo que acontecesse algumas pequenas lacunas do vasto conhecimento do Bill, principalmente relacionadas às informações extremamente obscuras, ou eventos, né, meio de múltiplas dimensões, ele desenvolveu métodos que são eficientes para poder preencher esses espaços aí, conforme necessário. O Bill literalmente troca informações com outras entidades interdimensionais, fazer acordos estratégicos para obter conhecimento. Ele entra na mente das pessoas através do mundo onírico para extrair diretamente a informação que ele precisa. Mano, não tem como a gente falar que esse cara não é inteligência. Por exemplo, é crucial a gente falar que o Bill, ele pode ocasionalmente ser enganado ou superado de forma tática, tá? Essas derrotas ocorriam exclusivamente quando ele assumia a forma física, que é uma forma mais limitada. Ele não opera no plano original dele de existência. No mundo físico, o Bill está sujeito a algumas limitações que normalmente não enfrentava. E ele não podia ler mentes automaticamente, né? Ele tinha dificuldade para entender as emoções humanas genuínas e pode ser surpreendido por algumas estratégias que dependiam da irracionalidade ou da imprevisibilidade humana, que é uma coisa que ele não tem tanto. A batalha final contra ele mostra pra gente perfeitamente essa vulnerabilidade específica, porque se o confronto tivesse sido travado completamente no mundo onírico, onde o Bill possui o controle absoluto sobre a realidade, cara, esquece. Todo mundo da família Pines, todos os presentes ali, possivelmente não teriam conseguido derrotar ele. A vitória deles dependeu de eles trazerem o Bill para o mundo físico, onde as suas vantagens naturais eram muito reduzidas, aonde não tinha como, cara. Precisava de uma mente humana ali. E acabaram transformando tudo numa vitória incrível no final. Bom, família, esses foram os personagens mais inteligentes de Gravity Falls. Eu espero que vocês tenham curtido. Se gostaram, capricha no seu like. Não esquece de se inscrever no canal e de ativar o sininho, porque aqui a gente está trazendo muito conteúdo bacana. Inclusive, estamos voltando firme e forte agora, falando de Gravity Falls também, tá? Eu espero você no próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Aquele forte abraço e até mais. Valeu!